Esta noite, gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou em meu coração para um momento como este, porque acredito que muitas pessoas que se dizem cristãs, eles estão um pouco confusos sobre o que é o cristianismo. E eles pensam que, por irem à igreja, são cristãos. Bem, tente ficar parado no estacionamento e veja se você se transforma em um carro. A questão é que Jesus foi muito claro sobre o que você deve ser, se se considera um seguidor dele. Mas isso não é tudo. Uma das coisas que sempre me chocou literalmente quando li nas Escrituras não se trata apenas de dizer que o conhece ou que o ama, mas o simples fato de ele querer encontrar você ansiosamente esperando por ele. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27 e 28, e, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, e preste atenção, para aqueles, vamos ler juntos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam ansiosamente por ele. Você entendeu o que acabamos de dizer? Existe um grupo de pessoas para o qual Jesus voltará. Mas ele não vai descer ao Monte das Oliveiras, pois ele aparecerá. O que significa nas nuvens? É uma história diferente. E a eles, e somente a eles, ele aparecerá uma segunda vez. Para quê? Para salvá-los de seus pecados? Não, ele já veio para nos salvar dos nossos pecados. É para a salvação, como em Romanos 8, a salvação do corpo. Olha só para você. Olhe para si mesmo agora. Patético. A maioria de nós aqui chega ao ponto em que para de admirar o que vê quando se olha no espelho. E é uma queda livre. Se você colocar uma foto sua de 20 anos atrás, dá para perceber que você está morrendo. Isto é uma tenda, não é um edifício. Este é um corpo pecaminoso que não pode e não entrará no reino de Deus. E para que possamos nos transformar, ele precisa vir e aparecer nas nuvens. E para isso, ele virá. E é para aqueles que o aguardam ansiosamente. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelas tuas promessas, pelo estado que tu queres nos encontrar quando Jesus voltar para nos levar para estar com ele. Pedimos que esta noite o Senhor fale ao seu povo e que o Senhor abra os olhos dos nossos corações para compreendermos e contemplarmos as maravilhas da sua palavra. E pedimos isso no nome da palavra de Deus, em nome de Yeshua. E todo o povo de Deus diga amém. Então, Isaías 46, 9 a 10 diz: Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam, dizendo: O meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Portanto, mesmo quando o primeiro-ministro canadense diz que o Canadá reconhecerá um Estado palestino, o que ele fez há algumas horas. Escute isto. Ele pode zombar de Deus,
Mas ouça também isto. Deus diz: farei toda a minha vontade. Deus não se deixa surpreender. Ele não ficou surpreso quando o pequeno Macron foi espancado por sua... Desculpe, declarando que estava prestes a declarar que existe um Estado palestino. Ele não ficou surpreso quando o primeiro-ministro britânico disse isso ontem. E ele não ficou surpreso quando o primeiro-ministro canadense disse isso hoje. Creio que assim como Deus endureceu o coração de Faraó, e grandes coisas resultaram disso. Acredito que todos esses primeiros ministros tolos não entendem que Deus está rindo. Porque afinal, o que eles estão fazendo? Eles estão deixando o Hamas tão eufórico neste momento que o grupo rejeita completamente todas as ofertas de cessar-fogo. E ao fazer isso, está provocando a sua própria destruição. Israel, aliás, decidiu algumas. Sim. Olha, isso não me incomoda. Na verdade, estou sorrindo ao ver todas essas coisas, porque esses são tolos. Eles chamam o mal de bem, o bem de mal, e a luz de trevas e as trevas de luz. Quer dizer, essas pessoas são tolas. E eles realmente acreditam que ao fazer isso, estão promovendo alguma coisa. Mas tudo o que eles promovem é o plano perfeito de Deus. E eles nem sabem disso. Mas eu vou te dizer que Jesus está falando sério sobre nos encontrar esperando por Ele. Como Pedro disse em 1 Pedro 4,7, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, disse ele, sede sóbrios e vigiai em oração. Agora, quero lhe dizer uma coisa. Você pode não saber disso, mas mais muçulmanos do que cristãos acreditam que vivemos no fim dos tempos. Você sabia disso? Quero dizer que, na verdade, há mais pessoas de outras religiões, não apenas do Islã, acreditam que estes são os últimos dias. Enquanto aqueles que deveriam saber disso e têm as Escrituras, que sabem que Deus anunciou o fim desde o princípio, eles estão todos dormindo. O dia 7 de outubro fazia parte do interesse do Islã nos tempos do fim. Não sei se você sabe disso. Não foi apenas um ataque terrorista, foi muito mais do que isso. Foi o início da implementação de sua tentativa de provocar o reaparecimento do Mahdi, seu Messias. Derramando o máximo de sangue possível do povo judeu, criando caos e assim anunciando seu aparecimento. Isso não é uma coincidência. Eles acreditam que vivem no fim dos tempos. Eles levam isso muito a sério, a ponto de ser um chamado à ação da parte deles. Não sei se você sabe, mas 6 meses antes de 7 de outubro, eu postei. 6 meses, você pode voltar e verificar. Eu estava lendo, conversando com as pessoas certas, ouvindo as pessoas certas. Eu estava lendo relatos de algumas pessoas. E descobri isso 6 meses antes. Que os iranianos estavam arquitetando um grande plano de ataque em múltiplas frentes contra Israel. E o objetivo final era, obviamente, destruir Israel. Mas não se tratava só de destruir Israel. Não é como se os iranianos precisassem de mais terras. Eles estão a 1.500 quilômetros de distância de nós. Eles não precisam das nossas terras. É a ideia de que este é o fim.
E o objetivo deles nessa frente múltipla, e eu postei isso 6 meses antes, é sobrepujar as defesas de Israel, capturar assentamentos para obter rendição e, claro, fazer o máximo de reféns possível. Um plano iraniano. Eles deveriam usar o Hezbollah e o Hamas. Há também o Hamas no Líbano, que possui milhares de mísseis, drones e mísseis guiados de precisão. Eles deveriam usar pessoas na Síria, onde 17 milícias, tais como Liva, Fatemi-1, Zainab-1 e outras, com muitos mísseis e drones. E também era suposto que usassem o Hamas em Gaza, o Hamas e a Jihad Islâmica. Mas o Hamas detinha apenas uma pequena parte. Por quê? Porque o Irã é o berço do islamismo xiita. Eles representam apenas 15%, mas acreditam estar no caminho certo, enquanto todos os outros estão errados. E eles acreditam que é seu dever provocar o fim, garantir o aparecimento do Mahdi. Eles acreditam que somente então o próprio Mahdi dirá ao resto dos muçulmanos que o xiismo é o caminho certo. Então, de certa forma, se você parar para pensar, Gaza tinha uma pequena participação. E é interessante porque o Hamas nem sequer é xiita. E esses não são xiitas. Quem são eles? Sunitas. Eles pertencem aos 85% dos muçulmanos que discordam dos outros 15%. Então o Hamas disse: obrigado pelo financiamento, por comprar foguetes e mísseis para nós. Obrigado pelo dinheiro, pelo treinamento e por tudo isso. Mas nós, supostamente, devemos anunciar a vinda de um Messias xiita? Que me dirá que sou um pecador ou um infiel? É muito interessante porque o plano era muito detalhado. Em primeiro lugar, deveria ser em fases: bombardeio aéreo de mísseis, ataque massivo do Líbano, Síria, Gaza, exaurir o domo de ferro de Israel em 2 ou 3 horas. Em seguida, um ataque cibernético à infraestrutura israelense, como eletricidade, comunicação e água, para causar o caos. E então, forças terrestres de invasão vindas do Líbano, da Síria e de Gaza invadindo com veículos e armas antitanque. E a tomada de assentamentos em cidades e vilas israelenses. E caos, exploração, atraso na mobilização da reserva israelense, esperando um colapso das forças regulares como na Guerra do Yom Kippur de 1973. E claro, a tática é muito simples. Não chamem isso de guerra por território. Chamem isso de guerra por religião. Usem a mesquita de Al-Aqsa como um pretexto para o ataque. Chamem-lhe o dilúvio de Al-Aqsa. Não chamem isso de libertar a Palestina. Não se trata disso. Ações palestinas e árabes para bloquear estradas e danificar pontes, atacar assentamentos. E, claro, as redes sociais para amplificar o pânico e desmoralizar o público israelense. Ataque aéreo no primeiro dia, ataque cibernético no primeiro dia, invasão terrestre no segundo dia, caos e avanço de rendição no final. É muito interessante. Mas por que estou dizendo tudo isso? Digo tudo isso porque milhões de pessoas ao redor do mundo realmente acreditam que vivem no fim dos tempos. Realmente levam isso a sério, reconhecendo que precisam fazer algo a respeito e que têm um papel a desempenhar. E é interessante porque, quando se tratava do Hamas, o Hamas disse: nós também precisamos fazer algo a respeito. A pessoa que construiu toda a infraestrutura dos iranianos foi o general Qassem Soleimani, aquele cujo assassinato foi ordenado pelo presidente Trump em janeiro de 2020. Ele era o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, a Força Quds, cujo único objetivo era exportar a Revolução Xiita, a Revolução Islâmica,
para fora. Mas o empreiteiro que deveria fazer o trabalho sujo para eles era ninguém menos que Yahya Sinwar, o líder do Hamas e presidente do gabinete político do Hamas na época. E ele disse para si mesmo: por que eu, como representante de 85% dos muçulmanos, deveria entregar de bandeja a glória e a vitória àqueles que representam apenas 15%? E foi exatamente isso, senhoras e senhores, que aconteceu no dia 7 de outubro. Veja, os iranianos criaram esse anel de fogo que ataca Israel. Quero dizer, veja os longos tentáculos desse povo, na Síria, no Líbano, no Iraque, em Gaza e no Iêmen. Eles queriam ter certeza de que isso iria acontecer. Eles queriam garantir que Israel jamais fosse capaz de sobreviver. Eles queriam ter certeza de que isso iria acontecer. Mas alguém decidiu que não iria acontecer. E o mais engraçado é que Yahya Sinwar se precipitou demais, porque ele queria dar glória aos sunitas. E assim, o Irã ficou constrangido. O Hezbollah foi pego de surpresa. As milícias no Iraque e na Síria foram pegas de surpresa. E todos eles falharam. Porque Deus está no trono. Algumas semanas atrás, eu estava assistindo no YouTube a um vídeo de um muçulmano que veio visitar, ele é um líder proeminente, que veio visitar Londres. E o anfitrião mostrou-lhe Londres, e eles disseram: só para vocês saberem, representamos apenas 10 a 15% da cidade, mas eventualmente vamos dominá-la. Então ele pegou a câmera, colocou-a em si mesmo e disse: olha, estou aqui para ver coisas bonitas, mas na verdade, o que me trouxe aqui é a conferência sobre o fim dos tempos desta noite. Ele veio para realizar uma conferência sobre o fim dos tempos. Já era depois de 7 de outubro. Era o final de 2024 e eles já estavam. Eles acreditam que estão profundamente envolvidos nisso. E eu fico pensando comigo mesmo: que triste que os muçulmanos ocupem muito mais estádios e auditórios. Falando sobre o fim dos tempos, espalhando falsas teologias. Quando os cristãos que conhecem a Bíblia, conhecem o coração de Deus, conhecem o plano de Deus e entendem, ou pelo menos leem, que Deus quer que estejamos preparados. E são eles que estão adormecidos. Que situação embaraçosa! Não vemos líderes cristãos suficientes vindo a Londres para dizer: vejo vocês esta noite nesta arena enorme. Vamos falar sobre o fim dos tempos. Isso não está acontecendo em Londres. Na verdade, isso não está acontecendo em lugar nenhum da Europa. E, no entanto, sabemos que a Bíblia diz que ele virá uma segunda vez para aqueles que o aguardam ansiosamente. Ora, o que significa estar ansioso? Quer dizer, vemos que você pode estar ansioso por muitas coisas. Em primeiro lugar, você pode estar ansioso por coisas erradas. 1 Timóteo 6, versículo 10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Você pode ficar realmente tão ansioso, mas você deve terminar o trabalho. 2 Coríntios diz no capítulo 8, versículo 11, terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. E claro, você também deve ansiar pelas coisas boas. Tito 2,14 diz que Jesus se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras.
Fazer o bem não leva à salvação, mas é o fruto da sua salvação. E isso é importante. Uma das maneiras de medir se você está salvo é observar o que existe dentro de você. Você tem essa vontade de fazer coisas boas? Ou você passa o dia inteiro com vontade de fazer coisas ruins? Quer dizer, um assassino em série se converte a Cristo e acorda de manhã. O que ele deveria estar ansioso para fazer? Matar mais? Você entende que isso já passou. Ele é uma criação nova. Romanos 1,15 diz: Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Paulo estava ansioso para pregar o Evangelho. A vocês que estão em Roma. Ele estava ansioso. Mal podia esperar. Aliás, era uma cidade que ele desejava visitar e onde nunca tinha estado. Quando escreveu aos Romanos, escreveu para uma igreja onde nunca esteve. Ele não conhecia ninguém lá. Nenhum versículo do livro de Romanos é uma saudação pessoal a alguém. É interessante. Por isso, é chamada de Magna Carta. Ele está escrevendo todo o manifesto da nossa fé, para pessoas que vivem na capital do império e que ele nunca conheceu. 1 Pedro 5,2 diz que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Essa é uma das qualificações de um pastor, com vontade de servir. E parece que o mundo inteiro está caminhando para uma escalada e expectativa por algo grandioso. Estamos chegando ao ponto em que todo cristão terá que ou esperar ansiosamente por Jesus, ou perder completamente o interesse. O que me leva a pensar se ele é cristão apenas no nome. Os cristãos que não esperarem ansiosamente agora enfrentarão duas escolhas: unir-se ao mundo ou render-se a Jesus. E está logo ali na esquina. A expectativa ansiosa é um indicativo da sua caminhada com ele nos últimos dias. E é por isso que é extremamente importante termos essa priorização em nossas vidas hoje. É muito importante. 2 Timóteo 4, 7 a 8 diz: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo sabia que aquela era o final da corrida para ele. E ele sabia que era uma corrida, uma luta, e algo que você precisa manter. Ele sabia. Não é um passeio no parque. Não é fácil ser um cristão. Na verdade, é o oposto. No mundo, disse Jesus, vocês passarão por aflições. João 16, 33. Mas o interessante é que Paulo diz: talvez eu vá me encontrar com o Senhor em breve. Mas as coroas e as recompensas terão que esperar. Até que toda pessoa que ama a vinda de Jesus, que o aguarda ansiosamente, se juntará a nós naquele dia, e então todos nós as receberemos juntos. Não é lindo? Hebreus 6, 10 a 12 diz: Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando, até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Fé,
paciência, mas também uma espera ansiosa. Ele quer que você esteja preparado para isso. É bastante constrangedor que outras pessoas estejam mais ansiosas e aguardando com mais expectativa os eventos destes últimos dias do que aqueles que sabem exatamente o que vai acontecer. Agora entendemos o que significa ansioso, mas o que é esperar segundo a Bíblia? Porque essa é a parte difícil. Essa é a parte que queremos pular. Ninguém gosta de esperar, principalmente se você for israelense. Vocês ficam na fila para tudo. Somos o único país do planeta Terra que inventou o creme para cotovelos. Porque os utilizamos com frequência. Abraão esperou 25 anos até que a promessa de Deus de ter um filho se cumprisse. 25 anos, não uma idade jovem. Isso é incrível, não é? O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Como ele havia dito, como ele havia prometido. Para Deus, sim, é sim, mesmo que não coincida com o nosso cronograma. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. No tempo determinado. Em outras palavras, Abraão estava impaciente. Deus cumpriu o tempo estipulado exatamente no momento certo, conforme havia prometido. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque, o filho da promessa. É isso que a Bíblia diz. José esperou 13 anos para ser libertado, embora fosse inocente. Ele esperou, esperou e esperou. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito naquele tempo. Se isso não for suficiente, por quantos anos Moisés vagou pelo deserto? Veja bem, homens israelenses, judeus, não gostamos de pedir informações. Não sei por quê. E é por isso que o aplicativo Waze foi inventado por israelenses. Porque os caras contam uns aos outros o que está acontecendo. Mas ele estava lidando com uma congregação rebelde por todo o deserto. E ele esperou 40 anos, desde o momento em que saiu do Egito com eles, até o momento em que os viu prestes a entrar na terra prometida. Hebreus 3, versos 8 ao 11 diz: Não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: O coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Davi foi ungido rei 15 anos antes de fato assumir o trono. E esses 15 anos não foram fáceis. Ele foi perseguido não apenas pelos inimigos de Israel, mas também pelo rei de Israel, que mais tarde se tornou seu próprio sogro. E eu não sei por que os judeus têm esse problema com a sogra. Sim, homens judeus, temos 2 lugares onde adoramos levar nossas sogras para piqueniques. Um deles são as dolinas junto ao Mar Morto. E o outro são os campos minados e as colinas de Golã. Paulo passou 2 anos em prisão domiciliar. 2 anos para alguém que quer pregar o Evangelho é muito longo.
Mas nesses 2 anos, ele escreveu muitas epístolas. Ele não podia ficar parado sem fazer nada. Atos 28:30 diz: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Então, o que e quem estamos esperando? É muito importante. Veja bem, antes da vinda do Espírito Santo, apenas alguns conseguiam compreender o tempo de Deus. Apenas alguns. O Espírito Santo é algo que muitos cristãos realmente não compreendem. No Antigo Testamento, ninguém tinha o Espírito Santo dentro de si que o tornasse templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus vinha sobre alguém e partia se essa pessoa não estivesse andando com o Senhor. Sabemos disso pelo rei Saul. E até mesmo o próprio rei Davi, quando foi repreendido por seu pecado, quando Natã veio até ele, disse: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Mas felizmente, não é uma oração que um verdadeiro cristão deva fazer, porque a Bíblia nos diz algo mais sobre nós. Mas em Israel havia um grupo de pessoas, os filhos de Sacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer. E isso está em 1 Crônicas 12, a primeira parte do versículo 32. Por isso, Deus sempre manteve alguém para contar aos outros os seus planos. Ele nunca deixou o seu povo na ignorância. Daniel, no capítulo 9, versículo 23, diz que, no princípio, lembre-se, ele está enviando Gabriel para voar muito rápido enquanto Daniel está orando. E ele diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Deus está dizendo a Gabriel para ir até Daniel e dizer-lhe exatamente o que vai acontecer à nação de Israel, à cidade de Jerusalém, em todo o futuro. Na verdade, Israel é a única nação do planeta Terra, da qual sabemos exatamente o que vai acontecer como nação. Você sabe o que vai acontecer com o Canadá como nação? Você não sabe. O que vai acontecer com a América? Você não sabe. O que vai acontecer com a França? Você não sabe. O que vai acontecer com o Reino Unido? O que vai acontecer com a Noruega? Não sabemos. Porque existem remanescentes espalhados por todo o mundo. Deus está salvando indivíduos. A única nação no planeta Terra que, neste momento, vivencia esses remanescentes que estão se convertendo a Cristo. Mas no final, haverá uma salvação nacional. A nação de Israel. Posso dizer agora mesmo o que vai acontecer com a minha nação, com o meu país e com a minha cidade, Jerusalém, onde nasci. Posso lhe dizer tudo isso. Posso lhe dizer o que vai acontecer nos próximos 1007 anos, pelo menos. Porque se o arrebatamento acontecer agora, e houver 7 anos de tribulação e um reino milenar de 1000 anos, é isso, nós sabemos. Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E 1 Pedro 1,10 diz, a respeito deles, ele diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Os profetas do Antigo Testamento, eles nunca conheceram Jesus, eles nunca viram Jesus, eles nunca viram uma igreja, nem sequer sabem o que é uma igreja, mas eles sabem de uma coisa: nosso Redentor vive. Eles sabem de uma coisa: Deus está no trono. Eles sabem de uma coisa: Deus está no negócio de salvar pessoas. Eles sabem de uma coisa: a única maneira de Deus salvar o mundo é através do Messias. E eles mesmos escreveram sobre o Messias. Foi Isaías quem me conduziu ao Senhor, ao escrever sobre a morte expiatória do Messias, seu sepultamento e também sobre sua ressurreição, sem falar de sua vida sem pecado. Mas até sabemos onde ele deveria nascer. Tudo isso está nos profetas.
E é por isso que Pedro diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Não é para eles. Eles já estavam lá antes, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo e que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que, agora, foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. 1 Pedro 1, 10 e 12. Inacreditável. O Espírito Santo não está apenas nos consolando, mas o Espírito Santo está nos dando a capacidade de interpretar corretamente as Escrituras e compreender os tempos e as estações em que as temos. As pessoas me enviam vídeos de rabinos que disseram isso e rabinos que disseram aquilo. Eu não assisto. Por que você acha que eu deveria assistir a alguém que eu sei que não tem o Espírito Santo? Que benefício ele pode me trazer se eu já tenho o Espírito Santo em mim? Que pode me mostrar verdadeiramente o que vai acontecer. O Espírito de Deus está em mim. Está dentro de você. Escute, o Espírito de Deus jamais lhe dirá para buscar a verdade em outro lugar, mas somente nas Escrituras. Assim você não precisa assistir a nada extra. E toda vez que alguém apresenta uma nova teoria que não está na Bíblia, você sabe exatamente, não é de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 2 diz: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Paulo está falando a uma igreja no norte da Grécia, em Tessalônica, diz ele. Veja, A. Vocês têm a Bíblia, o Antigo Testamento. B. Vocês têm o Espírito Santo. Não preciso escrever para vocês. Os tempos e as estações, eu realmente não preciso. Não só não preciso escrever para vocês, porque vocês sabem perfeitamente, ele diz. Ele diz, o Espírito Santo revelou isso a vocês. Se você tem o Espírito Santo, lê a Bíblia e ora e se comunica com ele, você deveria saber. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Ele está dando a eles toda a receita do que vai acontecer. Mas tudo isso se baseia em algo que eles já deveriam saber se realmente tem o Espírito Santo neles. E eles se apegam verdadeiramente à palavra de Deus. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Hebreus 10, 32 diz, lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, estávamos na escuridão antes da vinda do Espírito Santo. Muitas pessoas, mesmo hoje em dia, se você lhes mostrar algo, elas não enxergariam. Mas com o Espírito Santo, num instante, a lanterna acende, bum, você está iluminado. Não é interessante? Bum, você vê tudo e lê cada vez mais. Vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Não é um passeio no parque, mas vocês, depois de serem iluminados, vocês suportaram todas essas coisas. E vocês sabem que o inimigo é tão ardiloso, tão malvado e tão desprezível. E ele viu, uau, iluminados. Uau, as pessoas têm luz. Ah, já sei o que fazer. E então, Satanás está se disfarçando de quê? Um anjo de luz. E um dos fundadores da maçonaria em sua nova versão. Porque os maçons começaram como uma guilda de construção, não como uma seita maligna.
Mas então, no início dos anos 1800, eles foram submetidos a esse ritual satânico. E o pai fundador, Albert Pike, que escreveu em seu livro Morals and Dogma, página 321, veja o que ele escreve. E sabe quantas pessoas leem esses livros? Milhões. Ele diz: Lúcifer, o portador da luz. Nome estranho e misterioso para dar ao espírito das trevas. Lúcifer, o filho da manhã. É ele quem traz a luz? Não duvide. É isso que o inimigo faz. Ele está lhe dizendo: você quer ser iluminado? Eu sei o que é a luz. Eu sei quem carrega a luz. Eu sei quem pode te mostrar a verdadeira luz. Ele está usando até a mesma terminologia para confundir. Então Jesus disse aos discípulos para esperarem. A espera é importante. Ele disse: esperem aqui. Atos 1, versículo 4 a 8. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Esperem aqui, disse ele. Houve um curto período entre a sua partida e a chegada daquele que ele enviaria. E ele diz: esperem aqui, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: pessoal, vocês ainda nem são uma igreja. Não cabe a vocês conhecer tempos ou estações que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ele disse: neste momento, o que você precisa fazer é o seguinte: vocês precisam esperar aqui e receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E vocês serão o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: aguardando no Senhor, conhecendo e compreendendo os tempos e as estações, só é eficaz quando você realmente não está sentado sem fazer nada. O que você precisa fazer é se dedicar aos negócios do Pai. Não se trata de ficar sentado contando carneirinhos. Não ficar no porão da sua mãe bebendo bebidas energéticas. E ficar no YouTube assistindo a teorias da conspiração e assistindo a Tucker e Candace. Fique longe disso. Jesus disse aos discípulos que precisava ir e prometeu nos reunir. Ele prometeu e então lhes disse, João 14, 1 ao 4, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Ele está anunciando sua partida e o motivo dela. Estou partindo para preparar um lugar para vocês. Onde? Lá em cima. Em outras palavras, precisamos subir até lá. Em outras palavras, ele não está estabelecendo primeiro um reino aqui, e não precisamos preparar este mundo para a sua vinda. Precisamos nos preparar para estar onde ele está. Você entende isso? Ele prometeu nos reunir com ele. Ele diz, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E a palavra, e vos tomarei para mim mesmo. Vou te levar para cima, para que onde eu estiver, não onde você está, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Por isso, é tão importante que você entenda que quando falamos de estar ansiosamente à espera, quando falamos disso, o que é que estamos aguardando ansiosamente? Foi exatamente por isso que Paulo teve que escrever para a mesma igreja em Tessalônica. Ele disse, porque o Senhor mesmo descerá do céu. 1 Tessalonicenses 4,16. Jesus descerá. Não é um anjo, não é nenhum mensageiro. O próprio Senhor, para o grande final, não enviará mais ninguém.
Não é Daniel quem está orando e ele precisa lhe dizer algo. Então ele está enviando Gabriel para voar o mais rápido que puder. Não, isto é, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados, arpazo, rapturo, chame como quiser. Não encontro a palavra arrebatamento na Bíblia, então o problema é seu. Não chamem isso de arrebatamento, ok? Levados, ok? Vocês serão arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor. Onde? Nos ares. Ah, isso não me parece lógico. Você tem razão. Você tem razão. A abertura do Mar Vermelho parece lógica para você? O Rio Jordão recuar, retrocedendo, abrindo espaço suficiente para quase 2 milhões de israelitas atravessarem, parece lógico para você? Deus não se preocupa com o que parece lógico para você. Ele não virá apenas para estar na nuvem, mas ao encontro do Senhor nos ares. E não só isso. Veja o que ele diz. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. E é por isso que precisamos esperá-lo ansiosamente. É isso. E a partir desse momento, quando Jesus retorna às suas moradas celestiais, nós vamos com Ele. Ele retorna à terra. Nós retornamos com Ele. Ele governará e reinará. E nós governaremos e reinaremos com Ele. Estamos com Ele o tempo todo. Neste momento, não estamos lá. Nós somos embaixadores. Vocês são embaixadores. Você já pode imprimir um cartão com a inscrição Embaixador. As pessoas podem achar você estranho, mas vocês são embaixadores de Cristo. Mas no verso, você pode imprimir Futuro Governador. Porque reinaremos com Ele quando voltarmos com Ele. E aliás, Ele prometeu voltar. Mateus 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora na qual o Filho do Homem está vindo. Ele está falando sobre isso. Eis que vem com as nuvens. O retorno de Jesus à Terra não é para a igreja, é com a igreja. E a Bíblia diz que Ele não virá mais nas nuvens. Mas Ele está sobre as nuvens ou com as nuvens? O arrebatamento é um evento privado que ninguém poderá presenciar. Ninguém vai vivenciar isso a menos que você seja um deles. Sabe, num piscar de olhos, estaremos com Ele. É isso. Não é uma versão reversa de Mary Poppins. Ninguém vai nos ver subindo até lá em cima. Na verdade, em muitas partes do mundo, ninguém sequer saberá que houve um arrebatamento. Quer dizer, pense bem, na Arábia Saudita acontece o arrebatamento. O que vai acontecer lá? Nada. Em muitas partes da Europa, ninguém sequer ficará sabendo. Ah, algumas pessoas desapareceram. Ah, de qualquer forma, elas eram estranhas. Estraga prazeres. Pessoal, o arrebatamento é algo privado. Mas quando Ele voltar à Terra conosco, todos os olhos verão e todos os joelhos se dobrarão. Não tem como alguém não notar isso. Já não é nas nuvens, onde ninguém consegue ver. É sobre as nuvens, com as nuvens. E Ele voltará, e todo olho o verá. Até mesmo aqueles, o povo judeu, que o traspassaram. A Bíblia diz. Zacarias 12, versículo 10 diz: olharão para aquele a quem traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Incrível. E Jesus prometeu não apenas voltar, mas para julgar o mundo e reinar sobre a terra. Como diz 2 Timóteo 4, 1 e 2, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino. É isso que precisamos fazer, porque Jesus voltará. E a segunda vinda de Jesus não é para salvar. Não é para expiar o pecado. É para o quê? É para o julgamento.
Agora, as pessoas serão salvas. As pessoas serão salvas durante a tribulação. As pessoas serão salvas até mesmo em todo o reino milenar. Mas a segunda vinda de Jesus à Terra tem como principal propósito estabelecer o reino e julgar o mundo. E nós somos sentinelas nas muralhas, capazes de ver o dia se aproximando. Como diz Hebreus 10, 23 e 25, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Em todo lugar que você olha ao seu redor, você percebe duas coisas. Jesus voltará em breve e o anticristo logo aparecerá para governar este lugar, que está perfeitamente preparado para ele. É incrível. Eles aceitarão qualquer um agora, menos Jesus. E Satanás ataca aqueles que esperam. Ele gosta de pessoas cegas. Elas não esperam, não se importam com nada. E tudo bem. Mas aqueles que esperam, ele semeia a discórdia. E pouco antes de sua morte, Pedro sentiu a necessidade de alertar as pessoas sobre os falsos profetas, que semeiam a discórdia, destroem a igreja por dentro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 17. Porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, porquanto lhe recebeu de Deus Pai honra e glória. Basicamente, Pedro disse: nós o vimos. Você não precisa me dizer do que se trata. Eu o vi. Eu estava lá. Eu vi. Eu estava no Monte da Transfiguração. Chegamos a ouvi-lo, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E é por isso que Pedro disse: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. É disso que se trata a profecia. Deus falando por meio de uma pessoa santa, movida pelo Espírito Santo. Nunca pela vontade do homem. É por isso que não se pode ter uma escola de profecias, uma escola para se tornar profeta. Existem algumas. Satanás inspira hostilidade. E nós sabemos disso. E sabemos que ele quer impedir que as coisas aconteçam. Há lutas no reino celestial. Sabemos por Daniel 10:13. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. 1 Pedro 5, 8 a 9 diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. 2 Pedro 3:3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando. Veja bem, todas essas pessoas que estão rindo de você porque você se interessa muito por profecias bíblicas, sabe por que eles estão rindo de você? Porque se trata das suas próprias paixões. E você fica no caminho deles. Lembre-se, eu aterrissei em Singapura e alguém me buscou em um lindo Mercedes. E ele me levou de carro até o hotel. E no caminho, ele me contou o quanto Deus abençoou seu negócio. E como Deus o abençoou com tanto dinheiro. Ele está construindo uma casa enorme. Ele está em processo de construir a casa mais bonita que já teve. E ele diz: nem me importo que Jesus não volte tão cedo, porque ele queria desfrutar desta bela casa. São os desejos íntimos relacionados a essa coisa em particular. As pessoas estão tão envolvidas com as coisas mundanas que a última coisa de que precisam é que alguém se entusiasme com a vinda do Senhor. Suas próprias paixões. E eles estão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles adormecem.
Essas pessoas não foram enviadas por Deus. Elas não têm o Espírito de Deus. E são as próprias paixões privadas delas que as motiva a rir de você. E há um efeito em esperar ansiosamente por Ele. Há uma bênção na espera. Refere-se à providência como no Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Isso renova nossas forças, como no Salmo 31:24. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Também rejeitam o medo. O Salmo 37:7 diz: Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Isso reafirma nossa perspectiva. O Salmo 62, versículo 1 diz: Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Aguardando a Deus. Deus se alegra quando o seu povo espera por Ele. Ele quer que você espere por Ele. Ele quer você com expectativa. Ele quer que você aguarde ansiosamente a sua vinda. Este é o cristão que Ele quer ver. Isso também transmite confiança. Gálatas 6:9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Não vamos jamais perder a esperança. Esperando ansiosamente também é algo que prioriza as nossas vidas. Filipenses 3:20 diz: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Precisamos sempre lembrar: Ele está voltando. Você nunca encontrará nada neste mundo que vale a pena esperar. Lá de cima, aguardamos ansiosamente o nosso Salvador, o próprio Jesus. Isso purifica nossas vidas. Quando você sabe que Ele está chegando a qualquer minuto, você quer permanecer puro, você quer estar preparado. Pense nisso. Se Ele nos dissesse, o arrebatamento acontecerá em 14 de fevereiro de 2026, a maioria das pessoas ficaria em Las Vegas até 10 de fevereiro. Então eles correriam para casa, ficariam de joelhos e diriam: É isso. Não. Esteja preparado. Isso pode acontecer amanhã. Isso pode acontecer hoje. Isso pode acontecer antes do término desta conferência. Essa reação foi muito fraca. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3:3. E por último, enquanto esperamos, nós estamos esperando. Enquanto esperamos, Efésios 5:15-16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Tenho uma palavra de encorajamento para todos vocês. Vai piorar. Os dias são maus. Temos que nos lembrar disso. E sabemos que Deus nos dá talentos, tempo e recursos. O que estamos fazendo com eles? É importante que entendamos que Ele está observando o que estamos fazendo. E pelo que fazemos com o tempo, os recursos e os talentos que temos, Ele então decidirá quanta responsabilidade teremos quando Ele voltar. Foi exatamente isso que Ele disse na parábola dos talentos. E mesmo em Apocalipse 2:26, Ele diz: Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei da autoridade sobre as nações. Você entende que agora, enquanto esperamos, agora é a nossa hora. Que a nossa fidelidade irá influenciar o que faremos no próximo capítulo?
Interessante, não é? Enquanto aguardamos ansiosamente, lembremos-nos de que nossas ações agora determinarão nosso futuro. Como diz 1 Coríntios 3, 9 ao 15, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Você quer chegar ao céu soltando fumaça pelo corpo? Como aqueles desenhos animados, sabe? Como você quer chegar ao céu? Como alguém que é fiel e está pronto para suas recompensas no céu, recompensas celestiais, não terrenas? Ou o que você construiu neste mundo com o tempo, os talentos e os recursos que ele lhe deu? Tudo será testado. Existe um mundo moribundo lá fora que precisa nos ver. Precisa enxergar esperança em nós. Ele precisa ver paz em nós. Ele precisa ver amor em nós. E ele precisa ver essas boas obras em nós. Mas, sobretudo, o fato de não estarmos esperando por ninguém, nem por nada além da vinda de Jesus. Os incrédulos devem ver como vocês aguardam ansiosamente por Jesus. E não por qualquer outra coisa. Eles precisam entender o quanto todas as coisas maravilhosas que vêm em você e com você origina-se do fato de você estar ansiosamente à espera dele. Portanto, afirmo a vocês esta noite que estamos chegando à linha de chegada muito em breve. Este mundo vai presenciar coisas loucas muito em breve. Coisas loucas. E todo cristão aqui deveria sorrir. Porque sabemos que nossa redenção está próxima. Fique com um olho em Israel. Tente não fazer uma cara estranha quando o outro olho estiver procurando por Jesus. Mas lembre-se do que está acontecendo naquela parte do mundo. E como você se comporta em relação a essa parte do mundo. E a nação que está lá será um grande teste para todos vocês. Deus busca fidelidade. Não siga a multidão, as tendências e todas as ilusões que estão por toda parte. Permaneçam firmes na palavra e nas promessas de Deus, porque aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Pai, nós te agradecemos, Pai, nesta noite de Calgary. Um lugar que agora está repleto de tantas pessoas que estão ansiosamente esperando por você. Na verdade, seria bom se você viesse agora mesmo nos buscar. Mas se não o fizeres, ao menos deixa-nos deixar este lugar em chamas para fazermos a tua obra até que tu voltes. Para nos ocuparmos, nos dedicarmos aos negócios do Pai, fazer obras. Pai, nós te agradecemos por nos dares essa paz, essa alegria. Que em nós tu sejas um reflexo de ti. E pedimos que nunca façamos ninguém tropeçar ao nosso redor.
para que eles olhem para nós e vejam quanto você é importante. Como diz a Bíblia, eles olharão para ti e louvarão o teu Pai que está nos céus. Pai, ora esta noite para que todos nós aqui presentes também nos lembremos. E enquanto olhamos para a nação de Israel, que ainda está em estado de descrença, nós nos lembraremos de que o Senhor começará a boa obra com eles. E tu os restituiu fisicamente à sua terra. Então você também vai completar isso. Quando salvar espiritualmente como nação no final da tribulação. Oramos, Pai, para que nos dês o coração para compartilhar com eles a Tua palavra. E que só existe uma esperança de paz para o Oriente Médio. Só existe um caminho e uma única verdade. E essa verdade é Yeshua, o Messias, e Ele crucificado. A obra consumada dele na cruz é o caminho. E não é algo que foi escrito por pagãos para pagãos. É algo que o Senhor mesmo, por meio dos seus profetas, escreveu ao seu povo Israel no Antigo Testamento deles, porque tu queres que eles também conheçam o caminho, a verdade e a vida. Pai, pedimos que nos uses para compartilhar com todos ao nosso redor nestes últimos dias. E que nenhum daqueles que se dizem verdadeiros cristãos deixe de estar ansiosamente à espera. Todos nós, porque aos que o aguardam ansiosamente, ele aparecerá uma segunda vez. Por isso, nós te agradecemos e te bendizemos no incomparável nome do Santo de Israel. O Príncipe da Paz, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus, o Leão da tribo de Judá, Emanuel. Em nome de Yeshua, oramos. E todo o povo de Deus diga: Amém, Amém.